Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso, sobre o idoso e com a intenção de envolver você que é parente, amigo, que tem um idoso na sua igreja. Este programa, ele está chegando dentro dos lares, com o propósito de que tudo aquilo que nós tratamos aqui seja um benefício espiritual para a sua vida. Neste episódio, o nosso tema é instrumentalidade. Isso tem sido a vivência de cada servo do Senhor na obra do Espírito Santo. E antes de apresentar aqui os nossos convidados especiais, eu quero pedir para que o senhor e a senhora que nos assiste pelo YouTube já se inscreva no canal, se não estiver ainda inscrito, e também possa curtir, comentar e compartilhar este programa. Conosco hoje temos aqui dois convidados especiais. O primeiro, pastor Bísio, ele que está na igreja de terceira divisão em São Paulo e é um profissional da área da educação e tem licenciatura em letras, Libras, psicopedagogo, doutor em linguística aplicada, pós-doutorado em educação inclusiva e o pastor responsável do trabalho de acessibilidade na obra. Seja muito bem-vindo, pastor Bísio. Paz, senhor pastor Abel, paz, senhor, os irmãos que nos acompanham. Uma alegria podermos estar aqui para tratarmos de um assunto tão especial que é a instrumentalidade dos idosos, esses nossos irmãos amados que servem ao Senhor a cada dia. Isso mesmo, têm sido úteis na obra e estão servindo ao Senhor com alegria. Conosco também outro convidado, outro pastor que está conosco aqui para falar deste tema, instrumentalidade, e é o pastor Cosme. O pastor Cosme também é de São Paulo e está pastor hoje na igreja de Ponte Rasa 1 e também a igreja Hermelino Matarazzo. Seja bem-vindo, pastor Cosme. Pastor Abel, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Bísio. É uma alegria imensa participar desse programa, porque é uma necessidade dos nossos irmãos idosos, onde tem uma responsabilidade, ajuda demais no trabalho da igreja e também nós, como temos os nossos familiares. Eu tenho minha sogra, muitos irmãos idosos, então a gente aprende a cada dia a cuidar e lidar com os nossos queridos irmãos. Glória a Deus, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar então de instrumentalidade, um tema que tem sido vivido todos os dias naquilo que é a nossa experiência na obra de Deus. Para falar de instrumentalidade, não tem como deixar de falar da palavra do Senhor. E eu quero usar aqui um texto bíblico que fala de instrumentalidade, onde o tema que nós encontramos aqui dentro deste texto é o sacerdócio. O texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 7 a 9, e também o versículo 13, que nos diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Nós vemos neste texto aqui, claramente, que Isabel sendo estéril e Zacarias, o seu esposo ali, não podendo gerar filhos, eles colocaram a vida deles diante do altar do Senhor. E como sacerdote, exercendo ali esse sacerdócio, entrando no templo, e a palavra registra que já estavam avançados em idade. Então nós estamos falando de irmãos idosos, um casal que servia ao Senhor na obra e creram na promessa, e o Senhor fez com que essa promessa fosse cumprida. Um grande milagre aconteceu, o nascimento de João Batista.
E assim nós vamos passar a palavra aqui para o pastor Bísio, para que dentro deste exercício do sacerdócio, já nós estamos falando de instrumentalidade, né, pastor? Sim. Então, no exercício do sacerdócio, que é a realização da obra, na vida de Zacarias e Isabel, que eram idosos, nós vemos também os nossos irmãos hoje em dia, nos templos, nas igrejas, realizando a obra do Senhor. A bênção, pastor Abel, os irmãos, pastor Cosme, é que o milagre, ele acontece no corpo, na instrumentalidade, não é? No exercício do sacerdote, Zacarias teve essa experiência do milagre na família dele. Então, a gente tem ali o milagre na vida de uma pessoa idosa, o milagre do nascimento. Quantas irmãs que estão aqui conosco, participando desse programa, já viveu esse milagre, não podia gerar e gerou, e o Senhor foi glorificado. Então, nós vemos esse milagre a cada dia. O exercício do sacerdote é isso, a nossa instrumentalidade, e na nossa instrumentalidade é que Deus opera os milagres, responde à oração, usa as nossas vidas num dom espiritual, numa assistência, numa visita. Em servir ao Senhor está o milagre da vida, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A fala do pastor Bísio aqui é muito importante, porque nós estamos falando aqui desse exercício, né, de sacerdotal, que é realizar a obra, e dentro do texto nós vemos claramente que eles faziam isso aonde? Em qualquer lugar? Não. Eles estavam no templo. Isso mostra a comunhão, isso mostra o exercício da vida de um irmão idoso, realizando a obra em um lugar onde o Senhor o acolheu, onde o Senhor o colocou, e o templo demonstra o lugar onde Deus deve ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar agora também em um outro texto bíblico, que está em Tito, capítulo 2, versos 1 a 5, e nós vamos falar de sobriedade e seriedade. Quando nós falamos de sobriedade e seriedade, dentro deste texto, nós vamos ver aqui a riqueza da palavra de Deus na vida de um varão idoso e de uma irmã idosa. A palavra de Deus registra assim o texto. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então nós vemos aqui claramente, pastor Cosme, neste texto, que os velhos aqui, que são os nossos irmãos varões, idosos, eles precisam ser sóbrios. E eles são sóbrios, né? São prudentes, como está escrito aqui. E as nossas irmãs idosas, elas precisam ser sérias no seu viver, inclusive mulheres mais velhas que ensinam as mais novas. Então existe um exemplo de vida quando nós falamos de sobriedade e seriedade. É isso mesmo, pastor Cosme? É isso mesmo, pastor Abel. É importante porque a preocupação aqui também no texto é a doutrina. Então, a doutrina na igreja, os nossos irmãos idosos, eles têm uma experiência não só de vida, mas são os homens de oração. Conheço muitos irmãos idosos que tiram o tempo para orar, para buscar o Senhor, se consagrar ali. Então, a doutrina, ela é a base da família, a doutrina, ela é a base da igreja, onde sustenta a igreja, mas o importante é essa transmissão da herança também, porque a doutrina é a base. Então, é importante, né, nesse texto que a gente vê, os velhos, não é simples, a idade física pode estar velho, mas eles estão a cada dia vivendo uma nova experiência. Então, a doutrina não envelhece. Muito bom. Não envelhece. O vigor espiritual. O vigor espiritual. Você vê a gente recebe isso aí até mesmo nas igrejas, a gente chega, os irmãos, eles dão assistência e ele tem uma palavra de sabedoria,
de ânimo, de fé. Isso é que faz a diferença. E as irmãs, diante da situação do texto, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias. Então, por que séria? Porque a palavra, ela tem poder. Então, diante dos conflitos, principalmente os dias que vivemos, né? Dias onde as pessoas, por poucas coisas, perdem até mesmo a sabedoria de lidar com certas situações, mas a gente tem irmãs tão experientes que passa essa palavra com sabedoria, essa seriedade, né? Para evitar alguns conflitos mesmo, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vive isso na prática. Sim. Eu sempre falo que a gente vive na prática. Não é uma teoria, é a prática a cada dia. Essas irmãs valorosas, as irmãs onde, com uma palavra, ela realmente resolve muitas situações difíceis. Glória a Jesus, porque vivemos essa obra onde o Senhor tem nos enriquecido muito. Glória a Deus. Pastor Cosme, ele deixou muito claro aqui a respeito de que a sobriedade e a seriedade, elas vêm na sequência desta experiência que nós temos da doutrina. E como tem sido maravilhoso viver a doutrina em cada culto diário, nas escolas bíblicas, o ensino da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela sempre nos guiou. Há algo interessante que o pastor Cosme disse aqui, e eu quero até repetir, talvez em outras palavras, dizendo assim: a doutrina não tem prazo de validade. Muito bom. A doutrina, ela, desde quando o Senhor estabeleceu a sua palavra, ele nunca precisou fazer ajustes. A gente sempre fala que o nosso Deus é imutável. Glória a Jesus. Ele não muda. Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Não quer dizer que a sua palavra ou a sua doutrina precisa de atualizações. A doutrina não se desatualiza. A doutrina é perfeita. E quando nós vemos a doutrina na vida dos nossos irmãos idosos, sejam eles homens ou mulheres, sóbrios e sérias, nós temos visto na prática, pastor Bísio, isso nos nossos cultos, nos seminários, em todos os eventos que nós participamos, os nossos irmãos idosos sendo úteis na obra e vivendo essa doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Abel, pastor Cosme, porque a doutrina é o ensino que emerge da palavra revelada, não é? Se nós pegarmos esse texto, inclusive pela razão, falando assim, as donas de casa, essa expressão me chama a atenção. Na razão já pensamos, a mulher, a dona de casa, mas quando nós entendemos pela doutrina, pela palavra de Deus, assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Glória a Deus. Essa que é a bênção, não é? A gente tem irmãs sábias, que uma jovem vai casar e ela dá um conselho, aí ele auxilia, né? Uma jovem que está iniciando o seu lar, a sabedoria no seu lar. Então, é viver a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus a cada dia. Essa é a nossa experiência como corpo, como obra do Senhor. Maravilha. Quando nós temos, inclusive, o pastor Bísio e o pastor Cosme, quando nós temos um casal na igreja, né, de jovens que estão noivos, já com data de casamento marcado, tudo já organizado, já consultaram, buscaram o Senhor, organizaram ali a data e vão passar no grupo de intercessão, né? O pastor vai orar por eles. Nós damos sempre o conselho assim para o jovem varão: olha, conversa sempre com o varão mais idoso, mais velho do que você, porque ele tem já uma caminhada, uma estrada, ele vai te dar muita instrução. E da mesma forma a irmã, procura a irmã do grupo de intercessão, a senhora, aquela que já tem uma experiência de vida, porque ela é um exemplo para a sua vida também, como jovem hoje, né? E a palavra registra exatamente isso, falando das mulheres idosas, que servem de exemplo para as mais novas. E como o pastor Bísio colocou aqui, né? As donas de casa, dentro dessa expressão tão maravilhosa que é rica na palavra, que é a mulher que edifica a casa. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Cosme, quer fazer alguma consideração ainda a respeito deste assunto? Antes de nós passarmos aqui, porque agora nós vamos apresentar aqui alguns vídeos de irmãos que nos enviaram aqui, testemunhos, experiências, irmãos idosos que são usados na obra. Por isso o nosso tema, instrumentalidade. Antes dos vídeos aqui, pastor Cosme, fazer alguma consideração? Eu achei muito importante, né? Porque a gente tem vivido esse momento e a obra
ela tem nos ajudado muito. Então, aquele que ouve os conselhos do Espírito Santo nessa hora, está sensível. Inclusive, desculpa, pastor, você falou aqui uma frase, né? Aquele que ouve os conselhos do Espírito Santo, que foi o lema de 2024. Isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mesmo. E é importante porque quando a gente está sensível a ouvir o conselho, e esse conselho a gente entender que ele não é simplesmente do idoso, mas é de um homem cheio de fé, é maravilhoso. Porque quando a gente se atenta para esse detalhe, a vitória. A gente ouviu, colocou em prática, certamente o Senhor vai nos abençoar, porque o Senhor está usando o idoso cheio de fé para justamente ajudá-los, né? Diante das situações, das circunstâncias. Maravilhoso. Muito Glória a bom. Jesus. Muito bom. Como dissemos aqui, nós vamos agora apresentar alguns vídeos. É uma edição especial, este programa que nós estamos falando de instrumentalidade. E nesses vídeos, não como temos feito nos demais episódios, que chega a pergunta para que os convidados respondam, nós vamos ouvir aqui, na verdade, experiências. Então, este quadro agora é para apresentar os nossos irmãos idosos que são usados na obra, na instrumentalidade e que servem ao Senhor com alegria. Então, nós vamos ter aqui alguns vídeos sendo apresentados. Depois dos vídeos, o comentário aqui dos pastores. Meu nome é Pastor Mário César Luiz Rocha, de Cariacica, Espírito Santo. Estou no ministério há 20 anos. Sou voluntário do Manaim, Domingos Martins, desde 18 anos, até hoje, né, aos 62 anos. E o Senhor tem operado grandes sinais, maravilhas na minha vida, né? E estou hoje aqui no Manaim, realizando voluntariado, trabalho das Copas do Manaim, né? E tem sido grandes experiências para a nossa vida. Temos acolhido muitos irmãos que chegam aqui, né, para o trabalho, para vivenciarmos juntos as experiências com o Senhor. O Senhor tem operado grandes maravilhas em cada seminário que participamos. O Senhor tem falado conosco de forma gloriosa e maravilhosa. Não tem faltado a direção, a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero desejar ao irmão, Pai do Senhor. Eu estou no diaconato já há 40 anos. Vim para a Ilha do Sol, não existia igreja nenhuma aqui no momento da obra aqui, mas o Espírito Santo abriu a minha mente para que eu pudesse iniciar o trabalho na obra de Deus aqui nesse lugar. Do meu lar, construí um lar aqui, nessa região, do meu lar foi criada essa igreja da Ilha do Sol, e hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor por essa grande vitória que Ele nos deu. Não somente eu, como diácono dessa igreja, por 40 anos, mas todos os irmãos que aqui estão, todos os irmãos que aqui iniciaram a obra do Senhor, crianças pequenas que hoje são jovens, grandes, né? Nasceram aqui e hoje estão jovens, são até casados, né? Então, para mim, é uma grande honra de poder estar nessa obra, valorizando aquilo que Deus concedeu na minha vida, na vida da minha família, porque que não fosse através dessa felicidade que Deus nos deu e abrir o caminho para me poder caminhar, eu não sabia onde estaria hoje. Mas hoje eu estou na presença do Senhor, fico muito grato de ter essa felicidade de ter esse encontro com o Senhor, né? Então, é o que eu tenho de falar, o que eu tenho de desejar, meu irmão, que você for guiado pelo Senhor, que o Senhor dê uma direção, vai na direção do Senhor, porque lá atrás não tem nada, lá na frente tem o caminho que nos leva à eternidade, né? Eu quero agradecer a todos a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, o meu nome é José Lourenço Miguel Filho, eu sou obreiro da Igreja Cristã Maranata de Barra de Guabiraba. O nosso pastor é o pastor Carlos, é a pessoa que cuida muito de nós. Eu aqui estou muito satisfeito na igreja, cuidando da igreja, administrando os louvores, madrugada, o profeta, a gente sempre, todos os dias não assiste. E aqui é uma honra entrar nessa igreja aqui, que aqui nós temos os irmãos, temos uma família, que aqui a cada dia nós estamos cuidando de um ao outro. Amém? Glória a Jesus, que maravilha poder ver aqui o vídeo dos nossos irmãos que contam as suas experiências. Assistimos aqui o vídeo do pastor Mário, que está ali responsável da Copa
no Manaim, em cada seminário, e ele conta, desde jovem, 18 anos de idade, realizando a obra ali no Manaim, hoje com 62 anos, recém-chegado na classe dos idosos, ele está há 44 anos realizando a obra ali no Manaim de Domingos Martins. Também o nosso querido irmão Carlito, diácono Carlito, ele é conhecido como Vovô Carlito, 90 anos de idade e 40 anos no exercício do diaconato. Um homem ativo que participa de tudo na igreja. Ele prega, ele faz louvor, ele visita, ele participa de mutirão, ele está sempre servindo ao Senhor. E também, por fim, o nosso querido obreiro José Lourenço, ele também conta que ele é um homem ativo na obra, participante das madrugadas, dos cultos proféticos e também dos atos do culto. Que bênção, né, pastor Bísio, ver os nossos irmãos ativos e sendo usados na obra. Louvado seja o Senhor. É a palavra de Deus nos nossos dias, não é, pastor Abel? É o Zacarias de hoje, não é? O Zacarias que estava ali no templo servindo ao Senhor. Então, essa bênção, o Manaim para nós é a nossa vida, é a extensão da igreja, da nossa vida, da nossa família, não é? Então a gente vê a bênção, pastor Mário, o homem de madrugada, servindo ao Senhor, o nosso diácono vovô, então, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a bênção. Veja como a palavra de Deus ela é vida e ela é prática, ela nos acompanha em todas as etapas, não é? O que aconteceu com Zacarias acontece nos nossos dias. São esses homens cheios do Espírito Santo, de alegria, servindo ao Senhor, vivendo do milagre da salvação. Que bênção, glória a Jesus, que maravilha. Não acabou não, hein? Nós vamos assistir agora mais vídeos. E esses vídeos serão exibidos mostrando aqui para todos nós que o idoso na obra, ele tem sido usado nas mãos do Senhor. Vamos assistir mais vídeos. A paz do Senhor, sou Maria Lúcia Mansur, faço parte da Igreja Cristã Maranata Carlos Prates, em Belo Horizonte, sob o ministério do pastor Gessé de Souza Júnior. Também estou no trabalho de acessibilidade no segmento da deficiência visual. E estar na acessibilidade é um presente do Senhor para a minha vida, um chamado inesperado e surpreendente, quando no ano de 2019, eu e Maria Amin, juntas somos autoras de livros bíblicos infantis, nós fazíamos audiodescrição de um dos nossos livros para o nosso canal, sob a consultoria de um servo do Senhor, de outra denominação, que hoje está conosco, cego de nascença. E ao fazer este trabalho, ele nos disse que 95% das pessoas com deficiência visual não tinham acessibilidade ao ensino da palavra de Deus, ao conhecimento do Evangelho eterno. Disso resultou a criação do grupo de WhatsApp Deficiência Visual da ICM. Já completamos 4 anos de um trabalho maravilhoso. A convivência com os demais irmãos que foram chegando produziram as novas ações da deficiência visual. Com eles aprendemos que todos os recursos oferecidos deveriam ser por eles examinados e pré-aprovados, para que o resultado fosse gratificante e exitoso. Suas informações nos permitiram criar coletâneas ampliadas em braille e também em tinta para baixa visão nas fontes 22 até 30, audiodescrição personalizada com a utilização de aparelhos tecnológicos de grande valia nos seminários nos Manaíns, e também nós podemos criar a materialidade em 3D, o Mundo 3D, o projeto que o Senhor nos deu para conhecimento dos contextos bíblicos, dos contextos e objetos bíblicos. Ver nossos irmãos com deficiência visual terem o exercício de suas funções preservado e poderem tocar e conhecer objetos bíblicos pela primeira vez, que lhes dão conhecimento da revelação, é maravilhoso. Como, por exemplo, as 2 mulheres que moem juntamente, tocar o pássaro, o voo de um pássaro, eu acho que isso é uma coisa bastante inédita. Eles podem saber, pardal e andorinha construiu o seu ninho nos altos da casa do Senhor. Também o nadar dos peixes que quase rompiam as redes na pesca maravilhosa. Conhecer um mundo que flutua pela força e pelo poder de Deus, de sua santa palavra, são coisas assim maravilhosas. Eles aprendem detalhes que antes lhes eram inacessíveis. Fazer acessibilidade é um chamado de Deus
é uma dádiva do Espírito Santo. E, antes de tudo, um sentimento profundo de amor e uma empatia constante. É perceber o que o outro precisa, é não deixá-lo isolado, não deixá-lo sem conhecer tudo aquilo que a igreja tem a graça de perceber. É estar na fileira do exército do Senhor, onde acontecem os milagres da salvação e bênçãos inimagináveis, a abertura de olhos e ouvidos espirituais do ensino glorioso da palavra do Senhor. A alegria de participar deste trabalho é algo que só o coração pode definir. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu nome é Geraldo Carvalho. Sou da Igreja Ponte Rasa 1, o pastor Cosme. Sou diácono. Tenho as funções como tesoureiro, né? E trabalho na assistência aos obreiros. E tenho o prazer de todos os dias, quando há culto, de abrir e fechar a igreja. Não faço mais que obrigação, mas é com muito amor e carinho, porque a esse Deus maravilhoso a qual nós amamos muito. A paz do Senhor. Que maravilha é poder ver os nossos irmãos ativos na obra, idosos servindo ao Senhor. Recebemos aqui então este vídeo da nossa irmã Maria Lúcia Mansur, ela que faz parte do trabalho de acessibilidade e conta essa experiência no seu vídeo. Que bênção, irmã! É muito bom saber que a irmã está feliz servindo a Deus. Também o nosso querido irmão, o diácono Geraldo Carvalho, ele que é ativo também na obra de Deus, ele que é tesoureiro, que conta aqui, né, que ele ama assistir o rebanho e a grande alegria dele é poder abrir e fechar a igreja nos cultos diários. Parece uma coisa simples, mas isso é a sua instrumentalidade, é o servir a Deus. É isso mesmo, pastor Cosme? É isso mesmo, pastor Abel. É uma alegria para todos nós, né? Como a irmã falou na sua fala, é uma causa tão nobre, né? Cuidar dos nossos irmãos, da sensibilidade, e é o prazer da irmã fazer parte desse trabalho, abraçar uma causa nobre, porque a gente vê na prática a cada dia o trabalho das irmãs, cuidando dos nossos irmãos que tanto necessitam de um olhar de carinho, e a irmã certamente ela tem feito isso com muita alegria, e o irmão Geraldo também, como falou no vídeo, né? Eu posso testemunhar porque é um homem realmente disposto a realizar a obra, as visitas, madrugadas, e a alegria dele, como ele falou, né, abrir e fechar a igreja é uma alegria para todos nós, principalmente nesses dias tão corridos, né? Nós vivemos uns dias tão corridos, e ter irmãos aí com até mesmo a idade, como o tema do programa é esse, né? Os nossos irmãos idosos, como Zacarias e Isabel, ali na necessidade, estavam ali dispostos a realizar a obra. Muito bom. Glória a Deus. O irmão Geraldo, ele que é o diácono da igreja de Ponte Rasa 1, o pastor disse aqui, né? Eu posso falar do Geraldo porque eu o conheço. É porque está junto lá, o pastor Cosme é o pastor da igreja do nosso querido diácono, nosso irmão Geraldo. Agora, falamos aqui de acessibilidade, o pastor Cosme aqui citou sobre acessibilidade, não tem como falar de acessibilidade e não passar a palavra para o pastor Biso, que é o responsável do trabalho de acessibilidade na obra. Que a gente realiza com muita alegria, e o Senhor tem abençoado, fruto da oração dos irmãos, e o testemunho, a colocação de Maria Lúcia, ela nos ajuda muito nesse trabalho diário, trabalho muito importante com as pessoas com deficiência visual, com as pessoas cegas, essa criação de materiais que Deus revelou a ela. Então, essa criação de materiais em 3D, ela tem muitas experiências, por exemplo, né? Citando aqui rapidamente, uma pessoa cega de nascença, ela ouvia falar do cajado, mas ela não tinha noção sobre o cajado, por exemplo. Como que é esse cajado? Por mais que você descreva, não é? Não fica tudo ali. E nesse material 3D, então, da pessoa, ela tatear esse material, ela ter uma noção do cajado, de como é uma ovelha, não é? Ter uma noção do tamanho de uma ovelha, ela não tinha
Uma ovelha é o quê? Tamanho de uma vaca? Não sabe, né? Nunca viu. Então, é um trabalho glorioso que complementa, que esclarece, que ajuda a entender a palavra de Deus. E é uma irmã que dá palestra, que publicou um livro juntamente com a irmã Amin, como ela cita, não é? Voltada para esse tema. Então, é uma irmã empenhada nesse trabalho, Deus usa a vida dela e nisso também ela certamente é abençoada e alimentada na graça do Senhor. Glória a Jesus, que maravilha! Meus irmãos, nós estamos falando neste episódio especial sobre instrumentalidade. E temos muitos irmãos agora nos assistindo. Você que é um idoso que serve ao Senhor, você também tem a condição de enviar o seu vídeo. Você quer? Você assistiu aqui os nossos irmãos idosos que enviaram os seus vídeos, contando as suas experiências. Envie o seu vídeo também. Está aparecendo agora um QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular e enviar um vídeo. Grava um vídeo curto, 30 segundos, 40 segundos, e conta ali a sua experiência. Fala o seu nome, a sua igreja e o que você faz na obra de Deus. E o seu vídeo será exibido. E nós teremos muita alegria em poder compartilhar a sua experiência com os demais irmãos. Agora aqui nós estamos encerrando o nosso programa, né? Antes de fazer o encerramento de fato, nós vamos exibir mais alguns vídeos. Os vídeos que foram exibidos de irmãos que contaram as suas experiências foram aqui comentados pelos pastores. Agora nós vamos assistir mais vídeos onde os nossos irmãos continuam contando as suas experiências. A paz do Senhor, meu nome é Maria de Lourdes, né? Mas todo mundo aqui no Maraí me conhece por Lourdinha. Trabalho com acessibilidade, cuido dos irmãos e reúno na igreja de Vila Capixaba, Cariacica. Meu pastor é pastor Carmo e já trabalho no Maraí tem mais de 35 anos e agora estou com esse trabalho na acessibilidade, um trabalho que é riquíssimo, um trabalho de bênção. Fui chamada pelo Senhor por esse trabalho, não queria participar, confesso para os irmãos, mas o Senhor me escolheu para estar ali. Estou muito feliz, apesar da idade, né, que diz que a pessoa olha pela idade, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo por causa da idade, mas não existe isso. Para o Senhor, nós não ficamos velhos, né? A velhice está na mente, né? Nós somos jovens para Deus. E trabalhamos, eu falo por mim, né? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, de trabalhar com os irmãos. Tudo que eu faço ali foi o Senhor que ensinou, o Senhor que mostrou todas as coisas, arrumar a decoração das mesas, as flores, tudo o Senhor mostrou. Igual esse seminário agora eu vim, o Senhor mostrou a cor da toalha, né? Que a toalha era para fazer tudo rosa. Então sempre assim, com muitas experiências. Nunca vim para o Maraí para trabalhar e voltei sem uma experiência do Senhor. Sempre venho e tenho uma experiência, cada dia uma experiência nova. Ontem também o irmão contou uma experiência ali para a gente, foi muito bom. E o Senhor tem abençoado grandemente esse trabalho, graças a Deus. E eu fico feliz, né, de o Senhor ter me escolhido. E para mim foi um privilégio ser escolhida por Deus por esse trabalho. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Eu sou da Igreja Marilândia 5, em Jardim Marilândia, Vila Velha. Eu trabalho aqui no Manaim há 10 anos. Já fez 10 anos. Só tenho que agradecer, só tenho que glorificar o Senhor. Não tem a idade para emprestar trabalho ao Senhor. A gente tem que ter gratidão e ter exposição a cada dia de poder estar aqui. Eu tenho que glorificar o Senhor, porque todo seminário eu estou aqui trabalhando. E tenho que agradecer ao Senhor por tantas experiências que o Senhor tem me concedido a cada dia. Eu agradeço por esse momento, nessa gravação. E agradeço por tudo que tem feito na minha vida. Meu nome é Antônio. Eu sou obreiro. E o que eu dou assistência na igreja, meus filhos mais é na portaria. Mas agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ademir Alves Bastos. Sou da Igreja de Nova Itaparica, Ministério Pastor Abel Monteiro Júnior. Vou contar um testemunho de uma bênção que o Senhor me deu. Eu passei muito mal
do coração, tive que fazer uma ponte safena em uma mamária, fiquei 7 dias internado na UTI, entubado, mas o Senhor me deu, o Senhor, através da oração da comissão dos irmãos e de toda a igreja, o Senhor me curou, o Senhor me deu a bênção. Hoje estou aqui para glorificar o Senhor e sou muito grato por tudo que Ele tem feito e realizado na minha vida. Sou da Igreja Cristã Maranata, Nova Cruz, pertenço ao Ministério do Pastor João. Meu nome é Samuel Alves de Freitas, obreiro desta obra. Conclamo os irmãos a continuarem firmes nesta obra para que possamos proclamar este Evangelho para todo mundo. Glória a Deus, que maravilha, os nossos irmãos aqui contando as suas experiências, irmãos idosos que realizam a obra com alegria. Nós tivemos aqui então a grande bênção de poder compartilhar com todos alguns vídeos dos nossos irmãos. E se você ainda quer compartilhar o seu vídeo, você que é um irmão idoso, uma irmã idosa, que realiza a obra, quem sabe você é do grupo de louvor, você é professora, ou você é um obreiro, um diácono, tem alguma função na igreja, que você realiza essa obra com alegria, limpa a casa do Senhor, participa dos cultos diários, isso é maravilhoso. Então você pode também enviar o seu vídeo neste QR Code que continua aqui, está aparecendo de novo, para que você envie então o seu vídeo e participe conosco. Chegamos ao final do nosso programa de hoje com este tema instrumentalidade. O tema é tão rico que nós vamos ter uma segunda edição dele, onde nós vamos falar ainda mais de instrumentalidade. E queremos agradecer aqui a participação dos pastores convidados, Pastor Bísio e Pastor Cosme. Façam suas considerações finais aqui. Agradecemos a participação dos senhores. Nós que agradecemos, pastor Abel, a oportunidade de estarmos aqui realizando a obra, falando desse tema tão importante, dos mais sábios, essas pessoas idosas que servem ao Senhor com alegria a cada dia, com gratidão, ouvir seus testemunhos, essa oportunidade a eles também, isso é maravilhoso. Então, fica aqui as nossas considerações e que Deus continue a nos abençoar e dar esse vigor e essa alegria de servir ao Senhor a cada dia. Glória a Deus. Pastor Cosme. Pastor Abel, quero agradecer muito essa oportunidade, podemos participar desse programa tão rico, um tema tão maravilhoso. Pastor Bísio também, agradecer a presença aqui dos irmãos e esperamos que continuemos a cada dia a realizar essa obra tão maravilhosa. Glória a Jesus. Chegamos assim ao final do nosso programa e queremos pedir para que, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e que você possa também curtir e dar ali o seu comentário. Escreva ali aquilo que você está vivendo na obra. Você também realiza a obra, você é um instrumento nas mãos do Senhor, não deixe de fazer o seu comentário, escreve aí e deixa registrado que você tem sido usado nas mãos do Senhor. E compartilhe com seus amigos, familiares, os irmãos da igreja. Que o Senhor assim te abençoe